E aí o paciente tem um nódulo de tireoide suspeito, ou mesmo tem um câncer de tireoide confirmado. Está aguardando cirurgia e aparece um linfonodo no pescoço. E aí o paciente vai lá no meu Instagram e pergunta: doutor, eu tô com linfonodo no pescoço, é metástase, eu vou morrer por causa disso? Mas vocês sabiam que tem diferença de um linfonodo aumentado normal, ou seja, um aumento normal, do que um linfonodo que aumenta porque está com metástase? Pois é, ser humano, não é porque aumentou que é metástase. Fica aí que eu vou te explicar. Quando a gente fala de medicina, pessoal, tudo é muito complexo e os detalhes da informação fazem o paciente ficar extremamente ansioso, achando que tudo acabou na vida dele, ou ele consegue ficar relaxado e entender o processo. Já que quando a gente fala de câncer de tireoide, a gente tem que pegar o câncer de tireoide e colocar numa caixinha separada dos outros tipos de cânceres. Por quê? Na imensa maioria das vezes, o tipo de câncer de tireoide mais comum é fácil de tratar, com um índice de cura alto e uma mortalidade muito baixa. E quando o paciente ele tem um nódulo de tireoide, que ele faz uma avaliação no ultrassom, aquele ultrassom pode sugerir que aquele nódulo seja de mais risco ou menos risco. Risco, o ultrassom não vai confirmar que é câncer, ele apenas sugere. E dependendo dessa característica, pode ou não ser necessário fazer uma punção. E essa punção vai nos dar um resultado que, em última análise, nós vamos saber mais ou menos o risco de câncer daquele nódulo. Mas digamos que o paciente tem um nódulo de tireoide, fez a punção e deu característico de câncer. E aí aumentou o linfonodo, e aí ele se desespera: meu Deus, é metástase. E quando a gente fala de linfonodos no pescoço, eu tenho que dar uma informação importante. Nós dividimos os linfonodos do pescoço em níveis, mais precisamente em 6 níveis, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Então cada grupo de linfonodos vai estar em um determinado nível, como nível 1, que é basicamente embaixo da mandíbula, ou nível 2 nessa região mais alta, nível 3, nível 4 aqui embaixo, nível 5 do lado, e o nível 6, que é onde fica a tireoide. Então, o nível 6 são os linfonodos mais importantes quando nós falamos de câncer de tireoide. Porque se o paciente tiver um câncer de tireoide e esse câncer de tireoide for da metástase, a primeira metástase, na imensa maioria das vezes, vai ser no nível 6. Ai, doutor, mas por que você falou na imensa maioria das vezes? Porque muitas vezes você pode não ter uma metástase aparente no nível 6, mas ela pode aparecer no nível 4, que é do lado, mas é o caminho dela natural, tá bom? Então entendeu isso? E aí vem a outra questão. Quando o linfonodo aumenta, não quer dizer que é câncer, porque a coisa mais comum do mundo é o linfonodo aumentar, já que ele faz parte do nosso sistema de defesa, e qualquer infecção que a gente tenha na cabeça e no pescoço, eles vão ser os guardiões. Olhem essa foto dos linfonodos cervicais. Então eles ficam posicionados em locais estratégicos e cada nível desse é responsável por uma parte do corpo. Vou dar um exemplo. Os linfonodos do nível 6, que estão no local da tireoide, consequentemente, eles são responsáveis pela drenagem da tireoide. Então, se você tem um linfonodo aumentado no local da tireoide, você tem câncer, dependendo da característica desse linfonodo, pode ser necessário ou não investigação, dependendo da característica do linfonodo, mesmo que ele esteja no nível 6. Por quê? Porque se o paciente ele tem algum tipo de inflamação totalmente benigna, ou uma mulher que até queima a cabeça fazendo chapinha, o linfonodo pode aumentar em reação àquela queimadura, mas ele vai aumentar de forma normal, sem perder as suas características. E qual é a característica do linfonodo? Ele é alongado e chato. Então, se ele cresce, mas ele continua alongado e chato, ele é um linfonodo que está com as características preservadas. A gente não vai pensar em câncer nele, mesmo que ele esteja aumentado. E nesses casos, a gente nem investiga ele, mesmo que o paciente tenha a probabilidade de câncer de tireoide. A outra questão é a localização. Então, se a gente sabe que o câncer de tireoide está no nível 6, e os níveis mais comuns de ter metástase é o nível 6, o nível 4 e o nível 3. Se o paciente tem câncer de tireoide e o primeiro linfonodo que aparece alterado é o nível 1, aqui embaixo, a gente não vai pensar logo em câncer de tireoide, porque isso é um evento extremamente raro, você ter uma única metástase que apareceu no nível 1. E correu todo esse sistema antes de passar no nível 6, no nível 4, no nível 3 e no nível 2.
Agora, por outro lado, quando esse linfonodo se apresenta com características anormais e tem as características anormais sugestivas de câncer, esse sim nós vamos investigar. Então, se o linfonodo normal, com a arquitetura habitual, tem esse formato alongado e chato, o linfonodo que ele é característico de câncer de metástase, ele já vai ser arredondado, o padrão da vascularização dele vai ser completamente diferente do anterior. Ele pode ser um nódulo mais endurecido, com bordas irregulares, com degenerações císticas no seu interior, que é como se criasse bolhas de água no seu interior. Ou seja, ele assume uma característica totalmente discrepante do linfonodo normal, ou da arquitetura normal. Esse linfonodo nós suspeitamos. E esse linfonodo nós suspeitamos em qualquer lugar que ele tiver. Por quê? Porque esse tipo de linfonodo, ele sempre vai merecer biópsia. Não que seja sempre relacionado ao câncer de tireoide, mas é um linfonodo que sempre vai merecer biópsia. E aí, digamos que o paciente tem uma suspeita de câncer de tireoide, vai operar e descobriu que tem um linfonodo suspeito. E aí a pessoa pode se perguntar, mas como é que sabe que tem um linfonodo suspeito? Porque quando a gente está preparando um paciente para realizar a cirurgia do câncer de tireoide, ele faz um ultrassom justamente para mapear o pescoço. E o que significa isso? Um ultrassom que vai avaliar todos os linfonodos do pescoço para saber se eles estão realmente normais, com as características preservadas, para aí sim a gente seguir para a cirurgia normal. Porque se tiver algum linfonodo alterado, você tem que parar, tem que investigar aquele linfonodo. Porque se for metástase, ele tem que ser incluído na cirurgia. Mas a partir do momento que você descobre um linfonodo, que ele tem essas características de metástase, ou seja, estruturalmente está alterado, e ele está numa posição que sugere que possa ser uma metástase do câncer de tireoide, como é que a gente investiga? Essa investigação, do mesmo jeito do nódulo de tireoide, é através da punção. A punção vai retirar células e essas células, o médico, o que ele vai analisar? Vai analisar se tem células cancerígenas naquela punção. Só que na própria punção que a gente fez do linfonodo, a agulha que a gente utiliza para puncionar, a gente lava ela com soro e dosa a molécula da tireoglobulina. Por quê? A tireoglobulina é uma proteína e é uma proteína produzida na tireoide. Então você pensa, se a tireoglobulina der alta na punção do linfonodo, por que vai dar alta na punção do linfonodo se só tem tireoglobulina na tireoide? Então deve ter tecido da tireoide no linfonodo. Bingo! Então se tem tecido da tireoide no linfonodo é metástase, porque a metástase não é nada mais do que o deslocamento das células tumorais, ou seja, daquele tecido, daquele órgão, para outro local. Vocês conseguiram entender? E aí sim, a partir do momento que a gente confirma isso, esses linfonodos eles são incluídos na cirurgia, porque nós temos que retirar eles através da cirurgia que nós chamamos de esvaziamento cervical. Conseguiram entender? Depois eu vou fazer um vídeo especificando mais como é esse esvaziamento cervical, perfeito? Se esse vídeo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos diários. Não esquece do Instagram. Um abraço.